Olá, mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse vídeo é o segundo da série em que nós estamos apresentando o confronto dos dados contábeis, dos fundamentos, de três empresas, de um mesmo setor, de um mesmo ramo, da atividade econômica. No último vídeo e o primeiro vídeo dessa série, nós abordamos as grandes empresas do setor bancário, do sistema financeiro nacional. Nesse vídeo de hoje, nós vamos abordar novamente três empresas, agora do setor de calçados. A Alpargatas, que é dona das famosas marcas das sandálias havaianas, as lojas Arezzo, que são lojas que existem nos vários shoppings espalhados pelo Brasil, e a Grendene, que é dona das marcas, as famosas sandálias Melissa e dos chinelos Raider. Então vamos lá ver como estão os fundamentos dessas empresas de forma comparativa. Só lembrando que os dados são apresentados em bilhões, e a análise ela é restrita ao período de 2012 a 2015. E em 2015 nós temos dados anualizados, referentes ao último semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2015. Nós podemos observar aqui na tabela, em relação ao patrimônio líquido, um patrimônio crescente, todas elas, Alpargatas saindo de 1.661, indo para um patrimônio líquido atual de 2 bilhões 49 milhões. Arezzo, tem um patrimônio um pouco menor, mas também foi crescente ao longo do tempo, saindo de 454 a 576, e Grendene, de quase 2 bilhões para 2 bilhões, quase 2 bilhões e 400. Vamos dar uma olhadinha aqui e procurar ver que nós temos o gráfico que compara a evolução nesse período do patrimônio líquido entre Alpargatas e Arezzo, que demonstra que Arezzo, comparativamente às outras duas, é uma empresa relativamente menor. Compararmos aqui o patrimônio de Alpargatas e Grendene, então observe, estão muito próximos patrimônios, patrimônios crescentes das duas, um pouquinho superior da Grendene. No período, o crescimento do patrimônio líquido, a média anual de crescimento do patrimônio líquido dessas empresas foi muito próximo, destacando-se aqui a Arezzo, um crescimento médio anual de 8,3%, mas Alpargatas e Grendene mais ou menos próximo, até porque há uma similitude maior no ramo específico dentro do setor de calçados que elas exploram. Então, pode-se ver aí empresas que tiveram um crescimento médio anual acima de 7%. Em relação às receitas, fica bastante evidenciado aqui o tamanho das empresas, no caso de Alpargatas e Grendene, tem um patamar de receita bem superior. Se compararmos aqui Alpargatas com Arezzo, chega a ser quase 4 vezes mais em 2015. Tá? Mas aqui também nós podemos observar receitas crescentes. Alpargatas saindo de uma receita em 2012 de 3 bilhões, atingindo já, anualizado em 2015, quase 4 bilhões. A Arezzo também teve um crescimentozinho razoável, e também em relação à Grendene, que saiu de 1,8 bilhões para 2 bilhões e 200. Temos aqui o gráfico comparativo das receitas, Alpargatas, vamos confrontar aqui com a Grendene. Você observa aqui as receitas da Alpargatas, receitas brutas, elas são praticamente quase o dobro das receitas da Grendene. Em relação ao lucro líquido, se observar aqui, Alpargatas houve um crescimento em 2013 em relação a 2012, depois houve uma pequena queda. A Arezzo, um crescimentozinho também um pouco razoável, não muito significante,
né, e a Grendene, né, destacou-se, né, no grupo, né, dessas três aqui, com um crescimento um pouco mais relevante, né. Se observarmos aqui, apesar da receita, né, ser inferior, a Grendene conseguiu, né, apresentar um lucro superior. Isso é importante para o acionista, né, principalmente acionista minoritário, né. Então, observe que a empresa ela conseguiu ser mais eficiente, né. O que nós vamos ver mais na frente, uma margem líquida superior. Então, mesmo com uma receita, né, se observarmos aqui, a receita, né, quase a metade, né, praticamente a metade em relação a Alpargatas, né, a Grendene conseguiu ter um lucro superior, né, 539 milhões, enquanto a Alpargatas teve só 285 milhões. Né. Isso fica demonstrado na média do crescimento anual do lucro líquido, né, que a Alpargatas teve um crescimento muito baixo, né, em torno de 0,5%, né, ano a ano, né, nesse período. Né. A Arezzo um crescimento de 5,5% e a Grendene se destacando aqui com um crescimento de quase 8%. Né. É a média do crescimento anual nesse período de 2012 a 2015. Né. Como já havíamos falado, né, em função de um lucro, na eficiência do lucro, né, ela acabou tendo uma rentabilidade maior, a Grendene, né, que demonstra isso na margem líquida. Né. Então, a margem líquida da Grendene está em 24%, enquanto a Alpargatas, né, nós podemos identificar aqui uma redução pequena, né, mas uma redução. E quando se compara a margem dela com a da Grendene, né, você observa que a margem líquida da Grendene é 3 vezes superior. Então, isso mostra por quê. Né, apesar de uma receita bruta menor, né, ela teve mais eficiência, entregou um lucro maior em função de uma melhor margem. Né. A Arezzo ela se apresenta aqui intermediariamente, intermediário, né, praticamente estável a margem aqui entre 11% e 10%, né, de margem. Né. Então, se olharmos aqui o gráfico Alpargatas e Grendene, né, dá para se identificar claramente, né, como a margem da Grendene tem sido amplamente favorável quando comparada com a Alpargatas, né, em todo o período, né, sob análise. Né. Quando se compara com a Arezzo, né, você já observa também que a Arezzo teve, né, uma margem melhor do que a Alpargatas também em todos os períodos. Né. E aqui comparando a Arezzo com a Grendene, né, a Grendene praticamente o dobro da margem, né, da Arezzo. Em relação à dívida, pode-se observar que são empresas que não atuam, né, não se desenvolvem de forma alavancada. Então, são empresas praticamente ela não tem dívida e as dívidas, né, que elas têm, elas são facilmente absorvíveis pelas disponibilidades em caixa, em aplicações financeiras. Né. Por exemplo, a Grendene atualmente está com disponibilidades, né, de praticamente 1 bilhão e 100 milhões, né, para uma dívida inferior, né, a 200 milhões. Né. O mesmo acontece com a Arezzo, onde as disponibilidades são superiores, né, às dívidas. Né. A Alpargatas, uma situação um pouco inferior, mas a disponibilidade em caixa é quase que banca as despesas. Né. Tanto que são praticamente, quando se olha a dívida pelo lucro líquido, praticamente é um valor muito ínfimo. Né. Então era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não perca, né, o próximo vídeo. A série continua e no próximo vídeo mais um setor, né, com 3 empresas será avaliado, serão confrontados seus dados contábeis. Então até o próximo vídeo e sucesso nos investimentos.